Chegamos, enfim, aí à nossa quinta aula que já representa a metade aí de nosso curso, desse Direito Tributário 2, trazendo um dos pontos, né, dentro desse Direito Tributário 2 que mais chama atenção, que mais cria dúvidas e talvez um dos pontos aí mais peculiares do nosso direito tributário. Claro que tudo aquilo que a gente viu e falou sobre o fato gerador, os aspectos da hipótese de incidência, né, ou os critérios da regra matriz de incidência tributária, são próprios aí do direito tributário, mas trazem aí um contorno específico, né, e bastante direcionado, né, à própria ideia da lei, da legalidade e estrita legalidade. Com relação ao lançamento tributário, né, esse ato ou procedimento, conforme a doutrina que a gente for verificar, cria uma das etapas que trazem um contorno muito peculiar ao direito tributário, e a gente não vê esse tipo de estrutura e teoria em outra disciplina do direito. Especificamente aí no próprio direito público, se nós pegarmos lá os processos administrativos, se nós pegarmos lá no meio ambiente, se nós pegarmos, enfim, mesmo no direito público, a gente não vê esse contorno tão específico que é essa parte aqui do direito tributário. Né? Então, veja, o lançamento tributário está aí na nossa quinta aula, é objeto da aula de hoje e vai trazer um dos assuntos mais interessantes aí, peculiares do direito tributário. Veja, o que a gente viu até agora? A gente viu todos os elementos e caracteres que indicam o nascimento da obrigação tributária. Né? Então, nós vimos, nós desvendamos e explicamos todos os aspectos da hipótese de incidência, uma vez que a pessoa realiza todos esses aspectos, esses 5 aspectos, ela está fazendo aí um vínculo direto, né, a subsunção do fato à norma, faz nascer a obrigação tributária, faz nascer aí essa relação jurídica tributária em que surgem, né, o credor e o devedor. O Estado, de um lado, como sujeito ativo, e o contribuinte ou responsável como sujeito passivo. Ok, nasceu a obrigação tributária, eu obtive renda, eu me tornei proprietário de um imóvel urbano, eu industrializei produto, eu circulei mercadorias, ótimo. Significa que eu já vou colocar o dinheiro para o Estado, eu vou pegar minha carteira e já vou sair pagando para o Estado? Não, não é no momento do nascimento da obrigação tributária que eu realizo o pagamento. Entre a obrigação tributária nascer e eu realizar o pagamento, existe um percurso a ser verificado. E esse percurso tem aí como seu ponto principal o lançamento tributário. O lançamento tributário, ele precisa, e o tributo, para eu pagar esse tributo, ele precisa ser, de certa forma, formalizado, ele precisa ser constituído dentro aí dos sistemas e dentro da operação do fisco. Né? Então é esse o procedimento ou o ato que a gente vai falar hoje. Né? Então vejam, o fato gerador dá nascimento à obrigação tributária. Só que, né, via de regra, nenhum pagamento ocorre com o nascimento do fato gerador. Na verdade, ele precisa de um ato específico que se reflete aí no escrito formal, num documento em que se constitui todos os aspectos da hipótese de incidência. Então, nesse documento vai ser indicado quem é o contribuinte ou responsável, qual vai ser o prazo de pagamento, qual vai ser o valor a ser pago, a alíquota a ser pago, vai indicar aí qual a natureza jurídica daquele pagamento, qual é o aspecto material, qual foi a conduta que resultou naquela obrigação de pagar. Então, tudo isso precisa estar indicado em um documento. Esse documento a gente coloca e o Estado é quem formaliza. Né? Claro que a gente já vai ver as espécies, muitas vezes tudo isso somos nós,
próprios cidadãos aí que colocamos para o Estado, né? A grande maioria das vezes a gente realiza o tal do lançamento por homologação, que tudo que é feito é nós, né? Nós declaramos, nós preenchemos, nós encaminhamos, nós imprimimos a guia e nós pagamos, né? Então, mas isso não significa que não tenha a presença aí do Estado. O Estado vai estar fiscalizando tudo isso. Então, esse ato privativo do sujeito ativo, a gente já vai ver o conceito no CTN, é que recebe o nome de lançamento tributário, né? Então, o lançamento tributário acrescenta a tal da exigibilidade, né? Então, esse crédito tributário ele só nasce com o lançamento. Então, nesse capítulo, né, que a gente começa hoje, dá-se o nome de crédito tributário. Então, o lançamento transforma a simples obrigação num crédito, numa obrigação de pagar, confere exigibilidade, e se não for pago de acordo com, né, o indicado pelo Estado, pela norma tributária, vai resultar lá na frente nas medidas lá de cobrança, né? Então, inscrição em CADIM, execução fiscal lá no finalzinho. Então, vejam que esse lançamento tributário ele constitui o crédito tributário, ou seja, da exigibilidade. A partir do momento que se lança o tributo, não é pago no prazo estipulado em lei, faz nascer aí o título, né? O título de cobrança ou título judicial, o título extrajudicial para uma execução fiscal. Então vejam, a obrigação tributária nasce com o fato gerador, mas a possibilidade de executar aquele valor é realizado após o lançamento, ou seja, faz surgir o crédito tributário. O crédito tributário, esse lançamento, basicamente, ele formaliza os caracteres, né, os detalhes, os aspectos verificados lá na obrigação tributária, lá no momento do fato gerador, né? Então, nós temos aí a constituição do crédito tributário. Em razão de tudo isso, a gente entra naquela discussão sobre a eficácia desse lançamento. Ou seja, o lançamento ele tem efeitos retroativos ou ele vale dali para frente, né? Então vejam, existem basicamente três correntes aí que discutem sobre a eficácia desse lançamento. Existe uma teoria, né, aí no mundo sobre esse tema que fala que o crédito tributário, o lançamento tributário, ele teria natureza constitutiva, né, que a obrigação e o crédito tributário nasceriam aí com o lançamento e não necessariamente com o fato gerador, né? Então vejam, não é adotada no Brasil, a gente já vai ver que a gente adota a teoria mista. Por que não é adotada no Brasil? Porque a obrigação tributária nasce sim com o fato gerador. O crédito tributário, ok, nasce com o lançamento, mas a obrigação não, né? A obrigação ela não nasce, ela não é criada no lançamento, ela é declarada. Aqui surge a segunda teoria, né? A teoria que é a oposta da primeira, a teoria declaratória, né? Que o lançamento ele simplesmente estaria declarando aquilo que ocorreu lá no fato gerador, dizendo que o crédito tributário também teria nascido lá com o fato gerador. Também não é adotado, também não é a teoria que se coloca aí no Brasil, porque o que acontece? O crédito tributário ele não nasce com o fato gerador. O crédito tributário ele precisa ser constituído. Porque muitas vezes existem aí contribuintes e situações em que ocorre o fato gerador, mas existe algum motivo que não vai constituir o crédito, né? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa isenta. Uma pessoa isenta, ela tem renda, ela se enquadra em todos os caracteres aí desse fato gerador, mas não vai surgir uma obrigação de pagar. Então haverá um lançamento, só que não vai constituir um crédito, só vai reconhecer aquela situação de isenção, né, do sujeito passivo. Então, vejam, né, a declaratória, essa segunda corrente, ela também não representa exatamente o que é esse lançamento, né? Porque o lançamento não pode se confundir aí com o fato gerador.
A gente chega na terceira teoria, a teoria mista. A teoria mista é essa sim que vai trazer exatamente, né, como deve ser interpretado o lançamento, a eficácia desse lançamento. Então, qual é a melhor e a correta acepção aí da eficácia do lançamento? Ela é tanto constitutiva de um crédito, mas ela também declara a obrigação. Ela tem natureza mista. Ela é declaratória com relação à obrigação, mas constitutiva com relação ao crédito. É feito aí uma divisão, e essa divisão, né, que melhor representa a natureza da eficácia e do lançamento. Então, ela é mista. Declara o que já aconteceu, ou seja, atrás, declara a obrigação, mas ela também cria algo novo, que é o crédito. Então, o crédito tem efeitos ex nunc, né, para frente. Natureza declaratória seria retroativa à obrigação. Então, tem essa natureza dúplice aí, tanto declaratória quanto constitutiva, óbvio, quando se declara está retroagindo ao momento do fato gerador, mas o crédito vale dali, daquele momento do lançamento para frente. Tudo isso está indicado e é, né, extraído do conceito do artigo 142 do CTN. O que é o lançamento de acordo com o Código Tributário Nacional? Está ali, artigo 142. Né? Então, veja, o primeiro, compete privativamente à autoridade administrativa. Vejam só a importância desse começo aí, privativamente à autoridade administrativa. Isso significa que não é o sujeito passivo que faz lançamento. Lançamento é sempre o sujeito ativo, a autoridade administrativa. Vejam artigo 142. Privativamente. Então, o contribuinte responsável não faz lançamento. Não existe autolançamento no direito tributário. É sempre uma prerrogativa do Estado, do fisco. Fazer o que? Constituir o crédito tributário. Né? Ou seja, criar um crédito tributário por meio do lançamento. Ok? O que é o lançamento? O procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade. Então, vejam, aqui tem a especificação, o conceito do que é lançamento. Porém, existe uma grande discussão sobre a ideia de que o lançamento seria um procedimento. A melhor acepção é de que o lançamento não é um procedimento. O procedimento vai apurar o fato gerador, a matéria tributável, calcular o montante e identificar o sujeito passivo. Então, esse procedimento vai apurar tudo isso. Mas o último ato desse procedimento é aquele que vai consolidar tudo isso. Esse sim é o lançamento. Né? Então, o lançamento ele não é um procedimento. Né? O procedimento é o processo em que se chegam aos elementos cujo ato administrativo final vai consolidar. Mas esse lançamento, essa consolidação, é que deve ser entendido aí como lançamento. Né? Então, muito embora o CTN diga que é um procedimento, na verdade, o lançamento é o ato final desse procedimento. Né? Então, o lançamento ele vai ter uma data específica, ele vai ter um momento certo a ser observado. Ele não é uma sequência de atos, não. O procedimento é somar esses fatores, esses parâmetros, para que um ato final decida. Essa decisão é que vai receber o nome aí de lançamento tributário. Então, nós temos aí tudo definido no artigo 142, né? Muito embora a gente tenha que observar com cuidado aí essa questão do procedimento. Bom, qual é a importância disso tudo? A importância está aqui na lei aplicável ao lançamento. Então, veja, o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador. Vejam só, vai valer a lei lá da obrigação tributária. O lançamento reconhece a lei lá atrás. Né? Então, é a própria ideia da irretroatividade da lei tributária. Né? O próprio princípio aí constitucional vai trazer
essa situação e o lançamento vai observar. Veja, o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, lá do momento da obrigação tributária e vai reger-se pela lei lá vigente, né? É próprio aí da característica da retroatividade do direito, né? E em específico tributário também. Avançando aqui, nós temos a questão das características desse lançamento. A principal característica desse lançamento é que ele é inalterável. Uma vez realizado essa formalização, esse ato administrativo, não se admitem mais alterações, porque senão a gente vive aí numa insegurança jurídica. Então, esse lançamento tributário ele vai ser fixo, ele vai ser determinado num determinado momento e a partir dali você é obrigado a pagar ou não conforme esse lançamento. Então, existem aí três hipóteses em que é possível mudar aquilo que foi lançado. Quando você entra com a defesa administrativa, né? Seja na impugnação, seja via recurso, quando você é comunicado, né, você tem esse lançamento realizado e você é comunicado de que você tem que pagar um tributo que você não concorda, você pode impugnar. Você tem o prazo administrativo para fazer esse recurso. Quando você recorre e você tem êxito, você está desconstituindo aquele lançamento. Né? Então, esse lançamento aí, ele vai ser, né, e vai ter aí a possibilidade de ser alterado quando você, fundamentado né, você consegue aí desconstituir. Seja via impugnação ou recurso, né, o recurso de ofício, quando o próprio fisco faz o recurso ou iniciativa aí de ofício, no caso do 149, vem trazer as hipóteses de fraude, simulação, a tal da revisão. Né, a revisão, quando o próprio fisco inicia lá um procedimento investigatório e descobre, por exemplo, que alguns lançamentos foram fraudados, foram forjados. Né? Então, nós temos a possibilidade aí sim do lançamento ser desfeito, alterado. Mas a regra é que o lançamento ele é inalterável, ele é fixo, ou seja, só nessas hipóteses taxativas aqui é que é possível se alterar esse lançamento. Mas enfim, né, o grande ponto aqui que a gente avança é que esse lançamento ele pode ocorrer por várias maneiras, né? Várias ou melhor, por três maneiras. Nós temos três tipos ou modalidades de lançamento. A primeira delas é o lançamento por declaração, lançamento misto. Por que lançamento misto? Conforme o artigo 147 do CTN, o lançamento misto ele passa por basicamente três etapas. Né? Então, o que, que acontece? Primeiro, o sujeito passivo, que é o contribuinte, ele vai levar alguma informação para o fisco, leva essa informação para o fisco ele vai consolidar essas informações e vai devolver uma guia para você. Aí você vai lá e paga. Né? Então, a primeira modalidade é quando existe dois passos, né? Tanto um passo do sujeito passivo, do contribuinte, quanto um passo da autoridade administrativa. Então, nós temos aí uma mistura, né? Não é feito só pelo fisco, mas também não é feito só pelo contribuinte. Um exemplo bem clássico disso daqui é com relação ao ITCMD, o recolhimento do ITCMD, quando você pegava o processo físico, na época em que o processo era físico, você pegava o processo físico de inventário, por exemplo, e levava lá para a Receita Estadual. Então, veja, o primeiro passo, o sujeito passivo levava aquele processo para a Receita Estadual. A Receita Estadual pegava o processo e apurava, avaliava os bens, fazia o cálculo e emitia lá um parecer dizendo quanto que é o ITCMD de cada um dos herdeiros, né? Quanto que é o valor devido lá em razão da transmissão de bens e devolvia isso para o contribuinte, para o sujeito passivo, que ia lá e pagava essa guia. Né? Então, veja, duas mãos trabalhando em conjunto. Você levava a informação, o fisco te devolvia com aquele lançamento para você pagar. Então, esse é o lançamento misto, né? A primeira hipótese aqui do artigo 147. A outra hipótese é o lançamento de ofício, né? O lançamento direto, está lá no artigo 149 do CTN.
Veja, esse é o exemplo clássico do lançamento realizado só pelo fisco, só pelo Estado, né? Então o Estado pega e te manda um boleto. Ele tem a informação cadastral lá no sistema e te manda um boleto, ou seja, ele está lançando aquilo sozinho. Um exemplo clássico é IPTU, IPVA. Você recebe a guia para pagar simplesmente porque ele tem uma informação, uma base de dados, que você é proprietário de tal imóvel, esse imóvel tem um valor venal tanto, e ele te manda esse boleto aí para você pagar. Você não participa de nada, é tudo feito pelo fisco, né? Então esse é o lançamento direto, lançamento de ofício, previsto aí no artigo 149. Né? Então nós temos essa possibilidade. Detalhe, quando você não realiza o lançamento misto ou lançamento por homologação, que é a terceira hipótese, o fisco vai lançar aquele tributo de ofício ou por arbitramento. Se você não fizer a primeira etapa lá do lançamento misto ou não fizer o lançamento por homologação, que a gente já vai ver, o fisco ele vai fazer o lançamento por você. Só que aí ele vai arbitrar, ele vai fazer também de ofício e ele vai arbitrar valores aí, desde que, né, enfim, ele tem os elementos básicos aí para descobrir que houve o fato gerador. E por último, né, o lançamento por homologação. Por homologação é o lançamento mais comum, é o lançamento mais volumoso, é o que mais se tem aí notícias, né? Enfim, o volume de operações tributárias, a maioria vem do lançamento por homologação. Por que a maioria dos casos? Porque esse lançamento aqui joga para o contribuinte todas as etapas da apuração desse lançamento. Então, você, contribuinte, vai pegar as informações, você, contribuinte, vai colocar no sistema, você, contribuinte, vai emitir essas informações, transmitir essas informações, você, contribuinte, imprime a guia e você paga. Você faz tudo. Né? A única coisa que o fisco faz, ele te dá lá um ambiente para você declarar. Significa que o fisco não faz nada? Ele faz, ele vai homologar isso daí. Lembrando o conceito do artigo 142, o lançamento ele sempre é um ato do Estado, do fisco, não do contribuinte. Então aqui o que vai ser feito? O fisco ele vai confirmar ou não aquilo que você fez. Né? Então esse lançamento por homologação, o fisco homologa. No final da operação, o fisco tem aí, em regra, até 5 anos para dizer se aquilo que você fez está certo ou não. E se ele não falar nada, acontece aquilo que a gente chama de homologação tácita. Né? Se depois de 5 anos da declaração que você realizou, ele não falou nada, ele está homologando isso tacitamente. Mas ele pode falar também, né? Ele pode falar também, ele pode se manifestar expressamente dizendo que concorda ou discorda, né? E aí, se discordar, abre prazo de novo lá para uma defesa administrativa, né? Então, aqui é o detalhe, né? A efetuação do pagamento, elaboração de declarações e recolhimento da importância devida. Tudo isso feito pelo contribuinte. E vem aquela discussão do autolançamento, né? Se a pessoa pode lançar ela mesma. Não existe isso. Aquilo que a gente já falou, aquilo que a gente já mencionou, é um ato privativo da autoridade administrativa. Não existe essa hipótese aí de você fazer um auto-lançamento. O que você faz, você contribui. Né? O lançamento por homologação, você está contribuindo com o fisco, mas você não está fazendo o lançamento. O lançamento é sempre aquele ato administrativo que concorda ou não com aquilo que você lançou. Né? Então, com essa teoria e essa questão do lançamento, vai ter uma importância muito grande para aquilo que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver que esse lançamento aqui, ele tem um prazo para ser feito. Se não for feito nesse prazo, surge a decadência. Né? Então, muita gente aí se safa, às vezes, do pagamento de um tributo, porque o lançamento não foi realizado dentro de um prazo, que via de regra é 5 anos. Né? Então, tudo isso vai ser objeto aí da próxima aula, mas, já antecipando, se você não recebe, por exemplo, um boleto do IPTU em 5 anos, da data que deveria ter sido emitido, você está livre daquele pagamento do IPTU. Então, vejam, você fez nascer a obrigação tributária, o fato gerador foi realizado, mas o fisco não criou crédito, não criou aí a possibilidade de cobrar aquilo.
Então, você não recebe o boleto, aí cuidado, né? Se o Estado não fez o lançamento, uma coisa é o correio não localizar a residência para entregar aquele boleto, né? Então, tem diferença muito grande aí. Aqui a hipótese em que o Estado não lançou o boleto, ou seja, não fez o lançamento tributário, ou seja, não lançou o crédito, não reconheceu aquela obrigação. Aí você, 5 anos depois, você está aí livre porque operou-se a tal da decadência. É o que nós vamos ver aí na próxima aula.